Como é que vocês vão, pessoal? Tudo bem? Então, o chefe tá sem ideia e precisava gravar um vídeo. E aí, o que toda celebridade do Instagram faz quando tá sem ideia? Olha as postagens velhas. Afinal, temos um monte de seguidor novo, né? Então, hoje eu vou trazer para vocês uma das postagens mais curtidas da época, que eu nem fazia receita, que eu só postava prato, que é o meu risoto 3P. Pimentão, páprica e pepperoni. Basicamente são 3 pimentões, né? Que tem o pimentão, a verdura, a páprica, que é um pó de pimentão, e o pepperoni, que é uma linguiça com pimentão. Então, pessoal, o famoso risoto 3P, os mais antigos vão lembrar, e os mais novos aproveitem essa receita que fica sensacional. Pimentão, páprica e pepperoni. Falem isso 3 vezes rápido. Olha o trava-língua. Bom, pessoal, nós vamos revisar todo o risoto, tá? Vamos começar então. Aqui, ó, lembrando que a gente não precisa ter a panela quente para suar a cebola, tá? Se alguém tá meio perdido com suar a cebola, eu tenho um vídeo explicando tudo sobre risoto, tirando todas as dúvidas aqui no meu canal no YouTube, tá? No lugar da cebola, hoje nós vamos usar o pimentão, que é o primeiro P. Então nós vamos refogar o pimentão. O pimentão a gente vai querer refogar bem refogadinho, tá? Ao contrário da cebola, que a gente só queria suar. Então aqui, pessoal, nós vamos esperar dar o aviso, né? O aviso seria o chiadinho do óleo, e a gente vai continuar refogando, certo? Agora, nós vamos dividir o risoto em 3 passos: tostar o grão, cozinhar o grão e finalizar o grão, tá? O primeiro passo, que seria tostar o grão, deixa eu subir meu fogo aqui que eu deixei baixinho. O primeiro passo, que seria tostar o grão, é aquela refogada básica que a gente dá em qualquer arroz que a gente for fazer, tá? Então a gente vai pegar, vai dar uma refogadinha, certo? Aqui, pessoal, eu já poderia tostar o grão, mas como eu falei pra vocês, eu quero refogar bem o meu pimentão. E junto com o pimentão, eu vou aproveitar agora que o óleo já está quente, ó, que ele já está refogando, e vou botar o pepperoni, o segundo P. Aqui, ó. E agora a gente vai dar uma refogada nesses dois. E agora nós vamos botar o arroz, pessoal, e nós vamos começar o primeiro passo do risoto, que é tostar o grão. Tosto o arroz. Nós vamos tostar o grão, vocês vão ver que ele tem uma característica meio opaca, tá? O grão vai estar tostado o suficiente quando ele começar a ficar um pouco mais translúcido, certo? Ou seja, parece que tem uma camadinha meio transparente nele, mais brilhoso. E aí eu vou botar o vinho, tá? A parte do vinho é muito importante. Eu vou botar o vinho e vou deixar ele evaporar a metade. E logo que evaporar a metade, eu já vou botar um pouquinho de caldo, porque eu não quero que o vinho evapore todo, mas eu preciso evaporar o álcool. Então, o vinho. E agora eu vou mexer, deixar eu evaporar um pouquinho mais. Isso vocês podem, esse cheiro é magnífico que sobe, tá? E dá pra sentir direitinho o álcool indo embora, que é um odor muito forte. De repente começa a ficar um odor mais agradável de vinho. Ah, é sinal que o álcool foi embora. Então, a garantia, se você está com dúvida, é evaporar metade. Agora a gente vem aqui e põe o caldo. Muito bem, pessoal. Neste momento, eu vou também botar o meu terceiro P, que é a páprica. Eu gosto muito de usar páprica defumada, para passar um gostinho de defumado no risoto. E a páprica é legal, porque ela também pinta o prato. Ele deixa o risoto um pouquinho mais vermelhinho. E agora, aqui nós começamos a segunda etapa do risoto, que é cozinhar o grão.
Agora, pessoal, que vem todo o segredo do risoto, tá? Lembrando, muito importante, não põe creme de leite no risoto. É extremamente proibido. Tá? Os nossos ancestrais italianos, quem tem ancestral italiano, começa a arranhar a tampa do caixão. Tá? O que a gente vai fazer para deixar o risoto cremoso? Tá? Nós vamos mexer bem o arroz. Então o arroz vai ficar batendo um no outro ali, certo? E aí esse batendo um no outro vai começar a soltar amido. E esse amido, tá, que o arroz solta, é o que vai engrossar o caldo, transformando ele num creminho. Então vocês têm que ficar mexendo esse risoto agora do início ao fim, sem parar. Tá? Por que vocês têm que ficar mexendo sem parar? Porque quanto mais vocês mexerem, mais cremoso vai ficar o risoto. Tá? Então se vocês fizerem de conta aqui que estão mexendo, conversando, tomando um vinho, né, o que vai acontecer? Não vai ficar cremoso. Agora se vocês baixarem a cabeça e ficar mexendo constantemente, aqui ó, ele vai ficar mais cremoso. Tá? E Matheus, por que eu não ponho todo o caldo de uma vez? Justamente por causa disso, ó. Porque se eu ficar mexendo freneticamente, vou jogar caldo para todo o lado. Se eu botar caldo aos poucos, ó, eu posso mexer ele bastante sem fazer a maior esculhambação na minha cozinha. E sem contar que daí, se tiver muito caldo, né, o arroz vai ficar nadando lá no meio do caldo e ele não vai conseguir bater um no outro, consequentemente não vai soltar tanto amido. Então o segredo para um risoto cremoso é a segunda etapa, que é cozinhar o grão mexendo sem parar, botando caldo aos poucos, certo? Então agora, pessoal, nós vamos ficar mexendo. Eu vou ficar aqui mexendo, obviamente. Eu não vou precisar, não vou pedir que vocês fiquem me acompanhando até o risoto ficar pronto, mas nós vamos dar um cut para quando for a hora de finalizar o grão, tá? Mas vocês vão ter que fazer esse processo que eu estou fazendo aqui até o final. É mexer, 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 tá? Meu risoto está aqui cozinhando, o caldo está aqui borbulhando, chegou no nível do arroz, mais um pouquinho de caldo. Chegou no nível do arroz, mais um pouquinho de caldo, certo? Até ele ficar pronto. Quando é que eu sei que ele está pronto? Eu provo um grão e vejo, bah, tá no ponto que eu gosto, tá? Porque não tem ponto certo e ponto errado, pessoal, tem ponto que a gente gosta, certo? A gente volta agora para finalizar o nosso risoto. Então, eu provei o grão e estava no ponto que eu quero, tá? Olhando a panela aqui, tá na cremosidade que eu quero, certo? Porque se ele tiver muito seco, também vai ficar ruim, parecendo um arroz de sushi. Se tiver muito líquido, parecendo uma canja, também não funciona. Então, tá no ponto que eu quero, na textura que eu quero, o que eu vou fazer? Desligar o fogo. Desligando o fogo, eu vou pro terceiro passo, que é o amantecato. Tá? O mantecato, pessoal, é juntar manteiga e parmesão ao final do risoto. Tá? Dá para fazer com outra gordura e dá para fazer com outros queijos também, mas o mais tradicional é manteiga e parmesão. E agora, tá? Vocês vão mexer essa panela como se a vida de vocês dependesse disso. Tá? Tem que ser muito, muito bem mexido para emulsificar bem essa gordura. Vocês podem ver aqui, ó, que o aspecto do risoto já mudou. Ele estava com uma cara meio apagada, agora a manteiga e o queijo deram um brilho novo a ele. Ó, que coisa mais linda isso aqui. Nossa, eu tô muito orgulhoso desse risoto, pessoal. Você não tem ideia. E tá pronto o meu risoto. Meu conselho quando se trata de risoto, tá? Isso alguns chefs pregam, outros não, acho que é exagero, mas eu gosto de deixar ele descansando um pouquinho antes de servir, tá? 2, 3 minutinhos, porque agora, tá, as moléculas estão muito agitadas, certo? E ele tende a ficar um pouco mais fluido. Se ele der uma esfriadinha, tá? Aí ele tem a cremosidade dele aumenta mais um pouco ainda, tá? Então, dê um tempinho para servir o risoto para os convidados, tá? Pode ser na panela, pode ser no prato, aonde vocês quiserem, mas deem uns 2, 3 minutinhos, assim como eu estou enrolando vocês agora para servir no prato, certo? E agora eu vou servir
o risoto 3Ps. Como vocês podem ver, eu usei um pouquinho de páprica também para enfeitar o prato. Certinho? Bom apetite. Tá muito gostoso. Dei um detalhe que eu esqueci de avisar vocês. Quando eu provei, eu não ajustei sal. O pepperoni e o queijo foram suficientes, certo? Mas se quiserem botar sal, fiquem à vontade. Põem depois do queijo, lembrando, para não exagerar no sal. Bom apetite de novo.